Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, paz de Cristo Jesus para você, feliz ano novo para você, para sua família, que nesse ano de 2025 o Senhor derrame cada vez mais da presença dele na minha e na tua vida, para que, querendo ele, as demais coisas que a gente necessita, ele possa nos acrescentar. Que é bem verdade que a palavra dele vai dizer em Mateus 6,32 ali que primeiramente, não é segundo nem terceiro, é primeiro. Primeiro nós devemos buscar o reino dele, a justiça dele, para que, querendo ele, as demais coisas ele venha acrescentar na minha e na tua vida. Então que a gente possa tá nessa busca aí constante da presença dele, né, irmãos? Para que o nome dele seja glorificado. Há muitas previsões para esse ano de 2025, que vai ser um ano ruim, mas para quem é conhecedor da palavra, vai lembrar que para aqueles que são fiel ao Senhor, ele faz uma tempestade virar bonança, né? A palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que o povo de Israel estava ali em meio à dificuldade, Deus ele era especialista em converter aquela dificuldade em uma nova possibilidade, né? E por que eu estou dizendo tudo isso, irmão Wagner? Por que você está dizendo tudo isso? Porque, essas coisas de Deus é fantástico, né? A gente vai falando, a gente pede uma meditação para o Senhor e Ele vai colocando, o Espírito Santo vai colocando as palavras na mente da gente, né? E elas vão sendo expressas assim livremente, né? Glória a Deus por isso, né? Eu estou dizendo isso porque eu quero falar de descendência. E aí já você vai entender o porquê, amém? Queria estar aqui trazendo uma meditação nesta manhã para mim e para a tua vida, que se encontra ali no livro de Isaías, né? O livro a qual escreveu o profeta Isaías, seu capítulo 64, a partir do versículo, eu vou fazer algumas junções aqui de algumas passagens, vou ler algumas coisas do capítulo 64, também do 65 e fazer uma finalização aqui em alguns versículos do capítulo 66 e você vai entender o porquê. Isaías capítulo 64, versículo 9 a seguir, quando a epígrafe do texto diz assim: Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Glória a Deus. A palavra do Senhor começa dizendo assim no seu versículo 9: E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E em Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor será a colheita de gados para o meu povo que me buscou. Então, eu quero aqui fazer um paralelo aqui, terminando com esta palavra aqui, ó. O meu povo que me buscou. Aí, versículo 16 diz assim, ó. Versículo 13, perdão. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. E eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. Olha aí o que diz o versículo 13. O versículo 13 diz que há dois servos. Há um servo que serve ao Deus fiel, tremendo e poderoso, e há um servo que serve a outros deuses, mas não serve a esse Deus. E aí eu já vou fazendo a primeira pergunta aqui para você e deixando você a meditar. Que descendência é a sua? Qual que é a descendência que você tem procurado? Você é descendente de Jacó e de Judá? Aonde se levantará um? Porque esse herdeiro que o Senhor está falando aqui, Isaías está descrevendo para o povo, Isaías já estava falando lá na frente já do leão da tribo de Judá, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías, Deus, através da boca do profeta Isaías, diz que: Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Então,
a gente entende que aquele que é descendente do Papai, do Todo-Poderoso, ele nunca vai faltar o alimento dele para ele, porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que é com ele e aquele que ele é com essa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, ele diz assim que nenhum deles e nenhum da sua descendência mendigará o pão. Mas eu quero abrir um leque aqui, irmãos, de um pensamento na minha e na tua mente nesta manhã, para perguntar para a gente, né? Que pão que você está buscando? Né? Você está buscando Jesus como aquele povo de outrora que só buscava Ele? É a Bíblia que diz, o próprio Cristo relata isso, né? Vocês não me buscam por causa do pão que eu sou para a vida de vocês, mas vocês me buscam por causa do pão que eu dou para a vida de vocês. Olha aí, olha a descendência aí, ó. A descendência dos que têm fome, né? Joel vai dizer assim, lá no livro de Joel vai dizer assim, ó, e eis que chegará um tempo que as pessoas terão fome não de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Quem é descendente não passa descendente de Cristo. Aí eu te pergunto, qual é a descendência sua? Você é da descendência que tem fome da palavra do Senhor? Ou você é a descendência daqueles que estavam atrás só do pão? Você é aquele tipo de pessoa que você fala de Deus, mas só porque Deus te abençoa, que dá o pão que você precisa para a tua vida física? Ou você é aquele que mesmo quando falta o pão, você glorifica o nome do Senhor, porque Ele é o pão dessa falta desse pão na sua vida em meio às dificuldades? Reflita sobre isso. Aí, o versículo 14 vai dizer assim, ó, e eis que os meus servos cantarão por terem em seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito, e deixarei os vossos nomes aos meus eleitos por maldição, e ao Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito do Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no seu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador 100 anos será amaldiçoado. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, porque tudo isso que o Senhor está descrevendo, que Deus está usando Isaías aqui para trazer essa reflexão para aquele povo, meu Deus, a gente vê que há duas descendências, né? É só a gente olhar lá no princípio. No princípio a gente via que Deus, quando concedeu a Adão e Eva, Caim e Abel, um foi abençoado e o outro foi amaldiçoado, né? Abel foi abençoado porque ofertava coisas boas ao Senhor. Olha aí, olha a importância de uma boa descendência. Já Caim foi amaldiçoado porque matou o seu irmão, né? E por consequência disso, há muitos povos nos dias atuais. E sabe, irmão, o que é curioso aqui, né? O que é mais interessante? Isaías está falando para um povo que o povo vinha na rebeldia, o povo vinha fazendo idolatrias, meu Deus do céu. Olha aí, e o próprio Deus ainda tem uma promessa, mas ele tem uma promessa para aqueles que são descendentes do Eterno. E aí eu te pergunto de novo,
Qual a descendência você tem buscado? A descendência daqueles que buscam... Ai Deus, louvado seja teu nome. Buscam algo em deuses que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, até tem estatura, tem estrutura, tem aparência, mas não faz nada. Ou você busca um Deus, e outra coisa, oh glória a Deus, deuses que não têm onisciência de nada, que não têm onipresença de nada. Agora, quem busca o Deus que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que me ouve, agora quando eu estou falando, que, meu Deus do céu, que pega, esquadrinha os seus pensamentos, enquanto você vai estar ouvindo essa ministração da palavra dele, um Deus que está aqui, um Deus que está aí com você ao mesmo tempo, que está na Bahia, que está no Rio de Janeiro, que está lá no Japão, que é o oposto do Brasil, meu Deus. Mas as pessoas não querem esse Deus, né? Inclusive, engraçado, né, irmãos? Porque a gente vai ver que tudo isso aqui se repete nos dias atuais, né? Se não, vejamos, olha aí o que vai dizer aqui a palavra do Senhor, né? Porque continuam sendo filhos rebeldes, né? Ó, a epígrafa do texto aqui de Isaías 66 diz assim, ó, a rejeição final dos rebeldes. E o texto começa a dizer no seu versículo primeiro assim, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificarei vós? E aí eu já começo fazendo uma outra pergunta para mim e para você. Que casa você tem edificado para Deus? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele não habita em templo imundo, templo sujo. E sabe, irmão, para você eu falo irmão porque não é só para quem é cristão, mas eu te chamo de meu irmão, você ainda que não é cristão ainda, mas que gosta de uma palavra, porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, só que ele diz assim que se tiver sujeira ele não habita, se tiver bebida ele não habita, se tiver o cigarro ele não habita, se tiver pecado ele não habita. A palavra do Senhor diz, né? Não vos embriaguei-vos com o próprio vinho. Muitos nesse final de ano aí, como eu trouxe uma palavra aquele dia, né? Perto do Natal, e agora na virada de ano, quantos não pegaram aí para beber, para fazer coisas que não agradam a Deus, mas até falam o nome de Deus, né? Aí eu te pergunto, mas como? Como que você vai pedir para que Deus ele habite na sua vida e ele possa fazer a morada que você necessita na tua casa, se a gente não edificar a casa para ele? Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos de meus pés. Que casa me edificarei vós? E eu faço uma pergunta para você. A casa que a Bíblia se refere aqui somos nós. Eu sou a casa, você é a casa. E que casa você tem edificado ao Senhor? Como é que está a sua conduta para o Senhor? Que casa você tem edificado? E que lugar seria o do meu descanso? E aí o Senhor pergunta para mim e para você nesta manhã. O Senhor ele acha descanso na sua casa? Se ele vir, a sua casa está limpa, está adornada, está varrida, está bonitinha. Porque não basta só estar adornada e varrida bonita. Ela tem que estar habitada. Você é doido, Wagner? Não, é Bíblia. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 6, no capítulo 12, no versículo 42, a palavra do Senhor vai dizer assim que Jesus fala. E vê, ó, Mateus 12, 42, ele diz assim, ó, Jesus ministrando ali para os discípulos, e o Senhor ele pega e fala no seu versículo 38, ele diz assim, ó, olha aí,
Veja só, falando sobre a habitação. Ele diz assim, ó. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Então alguns dos escribas e fariseus tornaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos nós ver da tua parte algum outro sinal. Mas ele respondendo lhes disse: Uma geração mais adúltera me pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, que estará 3 dias, 3 noites no seio da terra. Jesus estava falando da morte e ressurreição dele. Aí ele diz assim, ó, no seu versículo 44. Aí no versículo 43, ele diz assim, ó. No versículo 42, vamos lá, para a gente concluir aqui. Da casa adornada, que ela não pode só estar adornada e varrida, mas ela tem que estar habitada. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Aí ele diz, ó, e quando um espírito imundo tem saído do homem, andado por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei à minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também com a geração má. Então, ou seja, a casa, a edificação da nossa casa, ela não adianta estar só adornada e varrida. Elas têm que estar ocupadas. E aí eu pergunto para você mais uma vez e para mim, que casa eu e você temos edificados ao Senhor? E qual o lugar? E que lugar seria o do descanso dele? Em que lugar dentro da tua casa você tem colocado o Senhor para dar descanso para a tua alma? E continua dizendo, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e o que teme da minha palavra? Para quem olharei? Aí o Senhor pergunta, para quem que ele vai olhar? E eu te pergunto, você tem sido pobre e abatido de espírito? Porque a pobreza que a Bíblia quer dizer aqui é justamente isso, né? É a gente ser necessitado da presença do Senhor nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor não está falando de riqueza, né? E aí eu pergunto para você, você é pobre e abatido de espírito? E você treme da palavra do Senhor? Ou você é daquele tipo que fala assim, ah não, que nada, eu vou continuar fazendo as coisas aqui, porque Deus ele me ama mesmo assim? Ele ama sim, mas ele diz assim que ele ama nós que somos pecadores, mas ele abomina os nossos pecados. Então nós temos que refletir sobre isso, né? Ele achará lugar? Que casa eu e você temos edificado ao Senhor? E encontraria descanso ele? Que lugar da nossa casa nós colocaríamos ele? Porque tem muita gente, meu Deus, que coloca Deus, pega uma Bíblia, abre a Bíblia ali no Salmo 91 e coloca Deus ali naquele lugar, só ali, né? Ou então coloca Deus só aqui, ó, só no falar, mas não coloca Deus aqui, ó, e nem aqui no coração, ó. Porque quando ele ocupa a mente e o coração, a fala é diferente, aí a postura é diferente, aí você se prostra diferente, você tem uma conduta diferente. Quando a gente coloca ele na nossa mente, no nosso coração, aí a gente se veste diferente, a gente anda diferente, sabe por quê? Porque quem de fato tem uma vida com Deus, não vai dar um mau testemunho do Senhor. E aí eu pergunto para você de novo, quem é descendente daquele que sabe que ele morreu na cruz por ele e de fato reconhece isso,
tem temor pela palavra do Senhor e quer fazer parte de uma descendência a qual, em meio à dificuldade, haverá bonança. Não a qual, e curioso, né? E quem gera a dificuldade não é o presidente, não é os líderes mundiais, não. Quem gera a dificuldade é o próprio Deus. Mas ele gera a dificuldade, sabe para quê? Para ver quem é descendente dele ou quem é descendente do outro. Quem só fala o nome dele, ou quem de fato quer viver o que o nome dele representa. Porque o que o nome de Deus representa, irmão, assim, é uma visão minha, além do poder que ele é, né? Que está acima de todas as coisas, que é o Criador, que é onipotente, onisciente, que é onipresente, né? Que é o que fez o mundo em 7 dias. Eu tenho que viver o nome de Deus, é justamente isso. É você procurar ter uma vida em comunhão com Ele, uma vida em santidade, procurar cada dia mais você se diminuir dos seus pecados e você crescer na presença do Senhor. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de querer ter intimidade com o Senhor, querer negar a si próprio, tomar a cruz e seguir, né? Quer seguir um caminho diferente e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então eu pergunto para você, que descendência que você tem buscado? Porque muitos ficam aí falando, eu sou descendente de não sei o que, eu sou descendente daquilo. Irmão, eu sou descendente de Cristo. Como assim, Wagner? Você é doido? Não, porque a palavra do Senhor diz assim, que a partir do momento que eu levantei a minha mão e reconheci que Ele é o único e suficiente Salvador da minha alma, eu saí de criatura e passei a ser filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E depois o segundo ato foi quando eu desci as águas. E a Bíblia diz que quando a gente desce as águas, em espírito e verdade, não é só tomar um banho no tanque de Betesda, morre-se o velho homem e nasce-se uma nova criatura. Então agora eu me tornei descendente de Cristo. Em outrora eu era descendente do mundo, mas louvado seja Deus que hoje eu sou descendente de Cristo Jesus. E aí eu pergunto para você, que descendente que você é? Reflita aí. Aí, Isaías 66, no seu versículo 15, o Senhor diz assim, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvilho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repressão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. E os que se santificam e se purificaram nos jardins, uns pós os outros, e os que comem carne de porco, e os abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Aí eu pergunto para você, Deus ele conhece as minhas obras e as suas. E aí eu te pergunto, quais são as obras que você tem feito para o Senhor? Se ele descer agora para você, qual que é a recompensa que você vai ter? Que fogo que você vai receber do Senhor? Que fogo que eu vou receber? Um fogo consumidor que nos aquece, que nos abrasa, por misericórdia vem, até ceifa a nossa vida, mas a nossa alma ele leva para os atos dele, porque a Bíblia diz que do pó vieste, ao pó retornarás. Então a nossa carne retornarás ao pó. Mas se o fogo do Espírito Santo descer sobre a minha e tua vida, o fogo de Deus, por causa das nossas obras, qual vai ser a nossa recompensa? Pense nisso. Aí ele diz, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, e Lude, flecheiros, a Tubal e a Java, até as ilhas mais longes que não ouviram a minha fama, nem ouviram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Entrarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos,
e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Olha aí, olha a recompensa. Quando a gente tem uma boa obra para o Senhor nos faz sacerdote, o Senhor nos faz louvadores para a honra e glória do nome dele, que são os levitas, e ainda ele nos guarda, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. E assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne e adorará perante a mim, diz o Senhor. Aí eu quero deixar mais uma meditação para mim e para você. E aí? O que você tem feito para o Senhor de um sábado ao outro? Você é daquele que só levanta todos os dias e fala, ai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, obrigado. Só agradece, mas não faz nada para Ele? Ou você é daqueles que agradece por fazer alguma coisa para Ele? O que você tem feito de uma lua nova até a outra? O que você tem feito de um sábado até o outro? E qual adoração você tem levado ao Senhor? Ele está perguntando para mim e para você nesta manhã. Virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor? E aí? Você é a carne que adora ao Senhor ou você é a carne que adora a sua carne? Irmão Wagner, o que é isso? Me explica melhor aí, explico. Adorar a própria carne é fazer aquilo que nos agrada. É nos vestir como nos agrada. É fazer aquilo que me agrada. Ah, eu gosto disso, o eu. Adorar a própria carne é satisfazer a vontade do eu. Agora, adorar ao Senhor é totalmente ao contrário. É negar a própria carne, é negar a própria vontade para fazer a vontade do Senhor. E virá toda a carne a mim e adorará perante mim, diz o Senhor? Essa é a pergunta de Deus para mim e para a tua vida. Que adoração que eu e você temos dado para Ele. E o versículo 24 diz, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. A palavra do Senhor diz que quem não adorar Ele, haverá esse aí, ó. Sairão e verão corpos mortos de homens que prevaricaram contra o Senhor. Irmãos, prevaricar contra Deus. Quando eu falo irmãos aqui, eu mando esse vídeo para bastante gente, que eu gosto de chamar todos como meu irmão, porque eu já profetizo que você que ainda não está na presença do Senhor, você vai ser meu irmão em Cristo Jesus, você vai ser minha irmã em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome dele. Porque tudo que Ele quer é o meu e o teu bem. Mas como Deus Ele é amor, Ele também é justiça. Ele diz que toda a carne que não o adorar, meu Deus do céu, prevaricar contra Ele, o seu bicho nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Então, ou seja, a palavra do Senhor já está falando aqui, Isaías já estava fazendo uma profecia futura, falando que todo aquele que não quiser adorar o Senhor, haverá um fogo eterno que vai consumir a pessoa ali, misericórdia, e vai ser tormento para toda a vida. Mas ainda assim, irmãos, com tudo isso, essa palavra que ela é pesada, mas ela precisa ser pregada, porque está difícil de pregar. Hoje a gente só vê as pregações de bênção, né? Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Deus é um Deus justo. E o que é a justiça de Deus, irmão? A justiça de Deus é isso. Ô Wagner, enquanto você faz para mim, enquanto você me agrada, eu vou fazer alguma coisa para agradar você também. É reciprocidade. Porque não dá pra gente querer que Deus faça só aquilo que a gente quer, sem a gente fazer primeiro aquilo que Ele quer. Salmo 1 vai dizer assim, ó, bem-aventurado
é o varão, mas aí está falando do ser humano, não do homem. Então é o varão, ser humano. Então serve para você, mulher, também. Serve para mim, homem, serve para você, mulher. É o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda com os escarnecedores. Ele diz assim, ó: antes tenho prazer na lei do Senhor e sobre ela medita de dia e de noite. Então ele diz, olha, bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? É a pessoa que é feliz. Então, para a gente ser feliz, a gente não pode andar segundo o conselho desse mundo. A gente tem que ter o prazer na lei do Senhor e andar sobre a lei e meditar sobre a lei dele de dia e de noite. E o que acontece quando a gente faz isso? Aí vem o amor do Senhor. Ele fala assim, ó: pois, né, te assemelharei como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujos frutos dão estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ele também disse que aquele que não tem o prazer na lei dele, aquele que não quer se desviar das coisas do mundo, ele vai ser como uma moinha que o vento vem e espalha. E o que é uma moinha, Wagner, que o vento vem e espalha? É uma pessoa que um dia ela tá bem, outro dia ela tá ruim, um dia ela ganha, o outro dia ela perde, outro dia, e ela tá sempre acontecendo alguma coisa dela, ela não tem estabilidade na vida dela. Então, quando você tem uma estabilidade na tua vida, nesse sentido, né? Quando você é uma pessoa que medita, não tem como. Se você é uma pessoa que medita na palavra do Senhor, eu quero dizer isso, né? Que essa estabilidade é isso. É a meditação na palavra do Senhor. Eu não estou nem dizendo aqui de estar direto na igreja. A igreja é um lugar para a gente ter comunhão, né? Com o bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas a meditação, você não precisa estar lá na igreja para estar meditando na palavra do Senhor. Você pode meditar na tua casa, como eu estou meditando aqui. Isso é bem-aventurança. Isso é ter prazer na lei do Senhor. E meditar, o que é meditar, Wagner? É só ler? Meditar é eu ler e procurar em prática aquilo que eu estou fazendo. Não é negócio de Buda, não, que você fica lá, parado lá, não. A meditação que a palavra nos traz aqui, a reflexão sobre meditação é isso. É você ler, é você interiorizar na sua mente aquilo que você está lendo, é virar uma chave dentro do teu cérebro e falar assim, meu Deus está dizendo para mim que eu tenho que ser uma pessoa que eu não posso idolatrar, então agora eu vou só glorificar o nome dele. Deus está dizendo aqui, ó, que eu não posso beber, eu tenho que beber só da fonte da água da vida que é Cristo, então agora eu vou beber de Cristo Jesus. Isso é meditar. Deus está dizendo para mim que eu tenho que mudar e eu estou percebendo a